Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Regiane Pereira, professora, pedagoga, mestre em educação matemática, e se você quiser saber tudo sobre o concurso público de professor, chegou ao lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para você prestar o concurso de professor. E eu vou lançar conforme um formato de pergunta, Conforme uma pergunta, como a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, e outros documentos norteadores influenciam o ensino da matemática na educação infantil. Bom, quando nós falamos de BNCC, nós estamos aqui falando dessa base nacional. Então, nós não estamos falando apenas da matemática aplicada no município de São Paulo. Para lá, para cá, nós temos nosso currículo da cidade, que ele é baseado na BNCC. Então, a BNCC, que lá de 2018, ela traz aí a parte referente à educação infantil como campos de experiência para as crianças, e ela aborda como título espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Olha que interessante, que riquíssimo. Então a BNCC, ela não vem falar apenas de competências e habilidades, ela traz como campos de experiências. Poxa, se é um campo de experiência, significa que eu tenho que experimentar, experienciar. E para eu experienciar, a prática é fundamental, para além de uma teoria. A teoria, ela serve para nós, professores, nos aprimorarmos, nos especializarmos. Mas, para a nossa criança, nós vamos fazer o quê? Nós vamos experienciar. E o que rege aí a matemática é espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. E aí nós deparamos com esses conhecimentos matemáticos que tipo contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, formas geométricas, numerais, tanto cardinais quanto ordinais. E olha que riquíssimo, nós podemos trabalhar uma história, nós podemos trabalhar uma literatura contada por eles, inventada por eles, nós podemos trabalhar o nosso ambiente, tudo que nós temos de formas geométricas, brinquedos, nós podemos trabalhar o tempo, nós podemos trabalhar tantas coisas na matemática. Então, quando eu digo assim, não gosto de matemática, não é verdade. Você pode ter traumas de matemática, mas você vivencia, conversa com seus estudantes sobre matemática, com suas crianças o tempo todo. Vamos contar, vamos usar as mãos, vamos usar os pés. Temos quantos dedos? Vamos trabalhar o lateral, vamos trabalhar o contato. Ou seja, é muito importante. Então, na promoção dessas experiências nas quais as crianças podem ampliar esses conhecimentos, elas vão tendo o quê? O aprendizado, elas vão aprender a partir dessas experiências. Ou seja, elas vão lidar com problemas cotidianos. Olha que interessante, A gente trazer uma questão para que eles contem, e eles contam e eles tentam arrumar a solução. É muito bacana, é muito interessante. Outra coisa, fazer identificação, identificar, nomear adequadamente, fazer comparação até de tamanho, de comparar objetos, comparar altura, comparar tamanho de mão, tamanho de pé, tamanho de lápis, o que cabe, o que não cabe, dentro do pote, deu certo, não deu certo. Olha quantas coisas que eu vou demonstrando e vamos gerando também a curiosidade do descobrir. Então, o novo, a descoberta é uma relação magnífica
para esse campo de experiência. Por quê? Nesse campo de experiência, olha só, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. E tudo isso você estuda paralelamente aqui no currículo da cidade, na educação infantil, que no currículo de matemática também vem trazendo nos anos iniciais, por exemplo, o trabalhar com a geometria, trabalhar com este espaço, o que cabe de líquido é a mesma coisa do que cabe de sólido, né? Como é que eu trabalho essas questões? Outra coisa importante é a utilização deste vocabulário relativo à grandeza, né? Trabalhar esse maior, esse menor, dentro, tô fora, é comprido, é largo, é grosso, é fino. Então, eles começam a pegar essas questões e fazer esse comparativo de tamanho, que é muito interessante e que você acaba fazendo cada descoberta muito bacana, né? Então, quando você traz essas experiências e dá voz a eles, a gente tem uma aula aí riquíssima, a gente consegue fazer uma proposta aí de aula maravilhosa. Outra coisa importante, quando se trabalha o calendário, a gente trabalha dia, noite, dias da semana, meses, quantas semanas, quantos dias falta, o ajudante do dia. Nós estamos trabalhando as questões matemáticas, porque a gente está trabalhando a questão de tempo. E aí depois a gente vai trabalhar as questões de hora. Quantos dias faltam para uma situação, para um passeio que vai acontecer na escola, para uma festa que vai acontecer, para um momento, ou o dia amanheceu chuvoso, o tempo trabalhando na ciência, mas a gente também está fazendo a contagem de espaço. Então é muito interessante falar do presente, do futuro e o que aconteceu também no passado. Isso também é uma noção de tempo. E aí a gente vai respondendo as questões do cotidiano. Quantos dias faltam para o Dia das Crianças? Quantos dias faltam para o Natal? Quantos dias faltam para o seu aniversário? Quando foi? Foi ontem? Ontem é passado? Amanhã é futuro? Hoje o que está acontecendo? Então, quando a gente traz isso, nós também temos uma questão do fundo da matemática, porque a gente tem um calendário, o calendário é uma tabela e quando ela não está ordenada, né? Domingo embaixo de domingo, conta-se 7 dias, sábado embaixo de sábado. Então a gente consegue fazer essa questão que a gente está trabalhando, uma questão de espaço, uma questão de organização de tabela, que aí quando você estiver lá estudando estatística, você consegue fazer essa movimentação. Ou antes até, quando você está trabalhando um quadro numérico, olha o nome, quadro numérico, você coloca a sequência lá de 1 a 10. Então você coloca uma linha com 10 colunas, 2 linhas, 20 colunas. Por quê? Para facilitar a ordenação. Então são ideias que ele começa lá nos anos iniciais, né? na primeira infância, nessa ordenação. É que quem tem criança já sabe que ele faz até por conta própria uma ordenação. Não, o 10 não é aqui, o 10 é aqui, o 4 é lá, o 5 é aqui, exatamente para a gente entender aí essa ordenação. Então, olha a importância, né? E aí, esse identificar e registrar essa quantidade por meio de diferentes contagens também é importante. Eu faço desenho, eu trabalho com símbolos, eu trabalho com escrita de números, eu trabalho nessa organização gráfica, né? Quantos estudantes vieram de vermelho ou gostam da cor vermelha? Quantos estudantes da cor azul? Eu posso fazer que nem um gráfico que eu começo a colocar aqui, ó, um em cima do outro, como se fosse um tijolinho em cima de um tijolinho, um gráfico de barras. E aí eu sei. E aí falou, olha, tá vendo? Aqui eu consigo identificar que a cor predominante é azul e a cor que pouco tem é o verde, é o vermelho, enfim.
Então eu consigo fazer essa movimentação e eu já estou criando um pensamento algébrico, eu já estou trabalhando aí um pensamento aritmético e estatístico. Olha que riqueza! Isso porque nós estamos falando de um campo de experiência, ou seja, experimentar cada questão. Então, embora na educação infantil a matemática não seja vista como uma disciplina, né, as noções ligadas a ela, elas devem ser reconhecidas, estabelecidas e trabalhadas. E aí é trabalhada por como, Pro? Através de um planejamento, através de uma articulação, e que essas crianças já sabem desde antes de ingressarem da escola. Ou seja, Vygotsky traz muito isso, né? Ele traz essa questão do meio, ou seja, o que ele vivenciou. Se uma criança foi no zoológico, ela vai ver e desenhar a girafa. Se ela não foi e ela viu na TV, ela talvez desenhe. E se ela não viu, ela não vai desenhar. São várias situações que a gente tem que trabalhar essa questão do meio, que é muito importante. E a matemática, ela está imbuída, assim como a interpretação de textos, assim como a leitura está imbuída em toda a educação infantil, a matemática também, né? Fazemos matemática cotidianamente, diariamente, a todo momento, né? Choveu, não choveu, quanto choveu, tem muito, pouco, a gente já está falando de conceitos matemáticos. Olha que riqueza! Então, ela tem este papel fundamental para o desenvolvimento integral das capacidades e habilidades de qualquer ser humano, inclusive iniciando na educação infantil, porque ela vai desenvolver esse raciocínio lógico, na capacidade até de criação. Quantas crianças não criam situações, não trabalham o imaginário e fazem o concreto acontecer? Coisas que a gente nem pensou, porque a gente já está enraizado aí com outras questões. Ele não, ele está naquela pureza. Então, vamos deixar, vamos ouvir, vamos dar voz. E quando pensamos matematicamente sobre um problema, estamos desenvolvendo as habilidades de unir, separar, subtrair, corresponder, acrescentar. E a gente usa essas ferramentas na educação infantil. Olha que coisa mais linda! A criança passa a construir conhecimentos matemáticos, porque ela está construindo, ela está descobrindo, que auxiliam a ampliação dessas capacidades perceptivas e motoras, que são necessárias para o seu desenvolvimento. Então a BNCC, ela traz esse campo de experiência, e dentro deste campo de experiência a gente aí consegue se deleitar, consegue trazer uma gama de possibilidades para trabalhar a matemática junto com uma outra área de conhecimento. E isso para um concurso público, para um currículo, para um autor, ele tá tudo interligado, porque a criança, ela não é fragmentada, ela é uma criança. O adulto, ele não é fragmentado, ele é um adulto. Então os conhecimentos, eles têm que convergirem, certo? Então a BNCC é um documento norteador que influencia o ensino da matemática na educação infantil, como em todos os anos. Então, se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like, pode compartilhar, deve compartilhar com mais professores que também possam estar interessados neste conteúdo e nos outros que a gente vai estar conversando por aqui. Comenta aqui embaixo, ó, qual foi o seu aprendizado de hoje. Teve um aprendizado? Qual foi? Se inscreva no canal e compartilhe para que a gente possa aí estar divulgando o nosso trabalho com seus amigos, professores, não professores, que é importante ouvir essa importância da matemática para que a gente desmistifique o ruim e traga essa questão aí tão linda que é a matemática. Tá bom? Então até a próxima aula, um grande abraço!